Boa noite a todos. Graça e paz seja com todos, amém? Vamos sentar, meus irmãos. Quem estiver em pé, por gentileza, vamos. Aleluia. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo à Igreja Emuná. Nós somos uma igreja que prega a palavra de Deus, a palavra da verdade. E Emuná é uma palavra que vem da origem hebraica, que significa fé, fidelidade, confiança, verdade e amém. E são essas palavras que nós caminhamos aqui nessa igreja com fé, fidelidade, confiança, com a verdade acima de tudo, e o amém como nossa testemunha fiel e verdadeira. Esse projeto 12 Dias é um projeto que nasceu há 7 anos atrás. Já há 7 anos nós ministramos os 12 primeiros a Deus como primícia, como a primícia do nosso tempo, simbolizando cada dia um mês. Então nós dedicamos o nosso primeiro momento, nossos primeiros dias ao Senhor. E também nós dedicamos as nossas primícias, né? Em todas as áreas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua família, no seu ministério, na sua fé, nas suas finanças, no seu tempo, em todas as áreas da sua vida você precisa colocar Deus em primeiro lugar, para Deus ter o lugar que Ele merece e deve ter na tua vida e no teu coração. Se Deus não tem o primeiro lugar na tua vida, Deus não tem um lugar na tua vida. Então, se Deus não é primeiro lugar na sua vida, se Deus não é primeiro lugar na sua família, se Deus não é primeiro lugar nas suas finanças, no lugar onde Deus não é primeiro, Deus não habita. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E a glória de Deus é Ele ser o maior. A glória de Deus é Ele ser o primeiro. Então, em tudo na sua vida, Deus tem que ser o primeiro. Amém? Então, esse gasofilaço aqui é o gasofilaço que você vai demonstrar que Deus é primeiro lugar também nas suas finanças. Então, em qualquer momento do culto, no início, no meio da palavra, no fim, a hora que você quiser, você pode vir e colocar sua primícia, sua oferta, seu dízimo ao Senhor aqui e honrar ao Senhor também nas suas finanças, tá bom? Não vai ter nesses 12 dias de projeto, de ato profético, nós não vamos ter um momento de ofertar, todo mundo vai vir, né? Eu sei que muitas vezes, infelizmente, nós somos um pouco de Maria vai com as outras, né? Isso acaba prejudicando um pouco o ministério, a obra, mas não tem problema não. Você tem que aprender que você tem que honrar Deus pelo que Ele é e não pelo que os outros fazem. Você tem que honrar Deus quando você sentir no teu coração de vir e colocar a tua oferta aqui, você coloca. Não precisa esperar ninguém vir, não precisa esperar ninguém levantar. Na hora que você quiser honrar a Deus, você não depende de ninguém para fazer isso. Amém? Então abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7. Verso de número 7. Muda para RA mais, por favor. Ótimo. Hoje o tema, ou aquilo que nós vamos dedicar ao Senhor, é acerca da fidelidade.
Ontem nós falamos, abordamos acerca da fé e hoje nós vamos falar acerca da fidelidade. Fidelidade é uma palavra que também remete a um original que se chama emuná. Emuná é uma palavra, como eu já disse, de origem hebraica, que é traduzida como fé, mas também como fidelidade, confiança, verdade e amém. E as próximas nós vamos falando com o tempo. Vocês vão perceber que as palavras vão encaixar muito, uma com a outra. A fé vai encaixar com a fidelidade com a confiança com a verdade com amém. Nós vamos perceber ao longo desses dias que essas palavras vão encaixar de uma forma sobrenatural, porque ela na verdade é uma só palavra. Você não confia se você não tem fé. Você não é fiel se você não tem fé. Você não é verdadeiro se você não tem fé. E você não crê que Deus, seu rei, é fiel, ou seja, amém, né? Amém é uma palavra, é um acróstico, você vai aprender no quinto dia, que amém é um acróstico que significa Deus, meu rei, é fiel. Então você não crê que Deus, seu rei, é fiel. E aí a consequência disso é que você vai acabar confiando em outros deuses. Pode ser o Deus dinheiro, pode ser o Deus polícia, pode ser o Deus bombeiro, pode ser o Deus diabo, pode ser o Deus conta bancária, pode ser o Deus, muitas outras coisas que você pode confiar, ao invés de confiar única e exclusivamente em Deus. Então, vocês vão perceber que isso tudo vai encaixar, porque está tudo dentro da mesma fé, da mesma palavra fé. E a Bíblia diz que o justo, nós falamos isso ontem, o justo viverá pela... Então o justo tem que respirar a fé, o justo tem que viver a fé, o justo tem que buscar a fé, o justo tem que andar em fé, o justo tem que fazer tudo em fé. E se não fizer em fé, Deus não se agrada de nada que você faça. Entendeu? Então, em tudo que você for fazer, bote fé. Ou seja, a Bíblia diz, tempere com fé. Tempere com fé e Deus vai te honrar em tudo que você fizer. Se você fizer porque os outros estão fazendo, se você fizer porque as pessoas estão fazendo, tem gente que se alguém não vier aqui colocar a primeira oferta, os outros não vêm. Por quê? Porque depende do primeiro. Então a minha fé não está em Deus, está no primeiro que levantar, porque aí eu vou atrás. Entendeu? Então você não tem que ter vergonha, você não tem que ter acanhadeira e ficar com um dedinho esperando alguém fazer. Se Deus mandou você fazer, faça, independente se alguém que está do seu lado está fazendo ou se alguém que está do outro lado não está fazendo. Então não importa a pessoa que está ao teu lado, importa aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Hein? Deuteronômio 7:7 está escrito assim: não vos teve o Senhor, não, o Senhor não tomou prazer em vós. Acha essa versão aí, acho que é a outra RA, isso. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo. Preste atenção nisso. Eu vou continuar a leitura. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus não teve prazer em nós, nem nos escolheu, porque nós somos melhores, maiores, mais perfeitos, mais poderosos, mais inteligentes, mais qualquer coisa. Pelo contrário, nós somos os menores. Geralmente Deus escolhe os menores. Geralmente Deus escolhe os mais fracos. Geralmente Deus escolhe aqueles que não são nada e nunca no mundo teriam pretensão de ser. E são através dessas pessoas que Deus mostra a sua grandeza e o seu poder. Então o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo. Então vocês não foram escolhidos porque vocês são grandes, porque vocês são poderosos, porque o exército de vocês é o maior, porque vocês têm mais poder aquisitivo. Não, Deus vos escolheu porque vocês são os menores. E através do que não é nada, através do menor, através daquele que as pessoas olham e dizem, esse daí nunca vai ser ninguém, esse daí nunca vai chegar a lugar nenhum, esse daí nunca vai ter nada, esse daí nunca vai ser alguém, geralmente essas pessoas que você tem que botar barba de molhos com ela,
molho com elas, porque geralmente são elas que Deus escolhe para glorificar o nome dele na vida delas. Agora, se você se acha muito, se você acha que você é muito, se você acha que você tem muito, se você acha que você pode muito, se você acha que é muito inteligente, se você acha que é muita coisa, então, infelizmente, eu tenho uma má notícia para te dar. É provável que você nunca vai ser ninguém em Deus. E Deus nunca vai te usar. A tua inteligência pode até te levar em algum lugar, o teu dinheiro pode até te levar, a tua sabedoria pode até te levar, mas eu garanto para você, Deus nunca vai te levar em lugar nenhum. Você pode ir através das suas forças, fazer da salvação, da força do teu braço a tua salvação, mas da força do braço de Deus você esquece, você nunca vai contar. E eu, sinceramente, eu nunca vi um grande homem chegar muito longe sem a força de Deus. Às vezes as pessoas podem até chegar em algum lugar, mas geralmente elas têm um limite de suportar, elas têm um limite de aguentar, elas têm um limite de conquistar, elas têm um limite de chegar, e elas nunca conseguem chegar se não tiver Deus por trás, dando força, empurrando e levando essa pessoa ao lugar que Deus quer levar. Então preste atenção nisso, preste atenção nesse texto, e você vai perceber o quanto vale a pena ser fiel. Preste atenção nisso. Mas, porque o Senhor vos amou. Deus não te escolheu para você estar aqui nessa noite. Deus não te escolheu para estar aqui nesta igreja. Deus não te escolheu para estar aqui nesses dias, porque você é importante demais, porque você é bom demais, porque você é perfeito demais, porque você não peca, porque você não erra, porque você não falha. Deus não te escolheu por causa disso. Bota isso na tua cabeça de uma vez por todas. Deus te escolheu porque Ele te amou primeiro. Pastor, mas eu amo Deus. Você pode ter certeza que você nunca vai amar Deus na medida que Ele te amou. O Espírito de vir, e é por isso que eu vim. Então eu amei primeiro. Mentira. Deus colocou essa vontade de buscar Ele no teu coração. Está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando. A Bíblia diz, até o desejo de adorar a Deus vem dele. Então você tem que entender que na tua vida nada começa em você e nada vai terminar em você. Tudo começa nele, tudo é através dele, tudo é para ele. Então, o Senhor vos amou. E porque ele quis guardar o juramento que fizera a vossos pais. Tem gente que está aqui na igreja, não é por causa dela, é porque alguém orou por ela. Tem gente que está buscando a Deus hoje, não é pela força dele, mas é pela força de alguém que suportou, passou, lutou, venceu, e Deus honrou a fé daquela pessoa, e por isso que você está aqui hoje. Talvez você está aqui por causa de um parente, talvez você está aqui por causa de uma avó, um avô, por causa de um tio, uma tia, por causa de um pai, uma mãe, por causa de um irmão, uma irmã, por causa de um filho, uma filha. Né? Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, você pode estar aqui por alguém, mas creia mesmo no que eu vou te falar. Você não veio aqui pela sua própria força. Você não chegou aqui pelos seus próprios pés. Você não está aqui porque você é bom, mas é pela graça e pelo amor que Deus tem pela sua vida. É pelo amor que Deus talvez teve por alguém que orou por você, que profetizou a tua vinda aqui, a tua vida aqui. E talvez por causa disso você está aqui nessa noite. Então, Deus guarda sempre o juramento, que Ele vai sempre honrar aqueles que são fiéis. Deus sempre honrará os fiéis. Então, por isso que eu estou dizendo, vale a pena ser fiel, ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, ainda que não seja fácil, e olha que quem vos fala tem autoridade para falar. Porque não é fácil ser fiel. Não é fácil ser fiel. É muito difícil. Mas a crença que nós temos é que, mesmo que seja muito difícil, vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Porque ainda que nós percamos a fidelidade, em algum momento, em algum estágio, em alguma circunstância, Deus nunca vai perder a sua fidelidade. Então, Deus, Ele vai sempre honrar aqueles que foram fiéis. Mesmo que você, porventura, tenha falhado, Deus vai continuar inerrante. Ainda que você tenha desviado, Deus vai continuar reto. Ainda que você tenha fraquejado, Deus vai continuar forte. Se você entender que ainda que você falhou, errou, pecou, desviou, caiu, se você voltar para Deus, se você voltar a andar no caminho de Deus, se você voltar a ser fiel a Deus, Deus vai honrar a tua vida. Amém? Então,
Ele guardou também os juramentos que ele fez aos pais. Quem são esses pais? Abraão, Isaac e Jacó. Os pais de Israel, os pais do povo de Deus, os pais dos judeus. E Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó que Deus honraria eles, que Deus honraria a fé de Abraão. E nós falamos sobre a fé de Abraão ontem. Está vendo que agora a palavra já está encaixando, a fidelidade está encaixando com aquilo que nós falamos ontem. Se Abraão não tivesse tido a fé que teve, não tivesse conquistado o 10º nível de fé que um ser humano pode chegar, talvez esse povo estaria escravo até hoje no Egito. Engraçadamente, como Deus é engraçado, né? Às vezes, algumas coisas encaixam, né? E a gente não percebe por que encaixa. Mas hoje eu estava assistindo uma reportagem no H2, se eu não me engano, sobre o Egito. Sobre as pirâmides do Egito e tal, e as coisas que os faraós fizeram. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, quando eles mostraram a imagem do Egito, claro que eu já sabia disso, eu ainda não fui no Egito. Nem tenho muita vontade não, mas no Egito, já ouvi falar, e hoje já tinha visto, claro, também em algumas imagens, e hoje, engraçadamente, eu vi também essa imagem. Como o Egito é feio, irmão. Pensa num país feio. Pensa num país que não tem prosperidade. Você olha para o Egito, você vê pobreza. O Egito é a cara da pobreza. O Egito é a cara da feiura. O Egito é a cara do relaxo. Você vai no Egito, é tudo feio, tudo sujo, é lixo para todo lado. Né? Então, no Egito, muita gente, não vou dizer todos, mas muitos são ladrões. Eles roubam você. Eu lembro que quando eu sonhava ir para Israel, e aí eu achava que Israel queria ir para o Egito junto, e aí eu olhava, e aí sempre eu ouvia alguns relatos, alguns testemunhos, a pessoa falava, cuidado quando você for no Egito. Porque se você for no Israel, irmão, você pode andar com dinheiro aparecendo, você pode andar com nota de dólares, $100 aparecendo. Você pode andar com o iPhone no bolso para trás, dessa altura, ninguém vai te tocar. Israel, ninguém toca você. No Egito, no Egito tem nômade lá, no Egito, que se você tiver com a câmera aqui, por exemplo, você está com a câmera, antigamente usava-se, né? Muito a câmera aqui, e se você tivesse com a câmera aqui, ele já tomava a câmera de você, já botava no ombro e ia embora. Assim que é no Egito. O Egito, se você olhar o Egito, a aparência é feia, tudo mal acabado, tudo no tijolinho ainda, não tem nada. Se você olhar do lado do Egito, Israel, você vai ver a cara da riqueza, a cara da prosperidade. Israel é tudo lindo. Claro, menos a antiga Jerusalém, que é aqueles monumentos arcaicos. Mas a nova Jerusalém e a Tel Aviv, que é a capital, a antiga capital, que agora vai se tornar Jerusalém. Então, Tel Aviv é lindo demais. Tudo é bonito, tudo é bem feito, tudo é organizado. País de primeiro mundo, arranha-céu gigantesco. É um país de primeiro mundo. Por quê? Porque a bênção de Deus está com Israel, mas não está com o Egito. Pelo contrário, o Egito escravizou o povo de Deus. É por isso que a maldição de Deus ainda opera sobre eles até hoje. E o Egito não consegue prosperar, vive com uma dívida externa absurda. Vive com dívida interna assombrosa. O Egito não prospera e não tem nem expectativa de um dia prosperar. Tudo por causa de quê? Só porque eles tocaram no ungido de Deus. Tocaram no povo fiel. Se você é fiel, ai de quem tocar em ti. Mas se você não é fiel, ai de você se tocar no fiel. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque você não tem noção do nível que Deus honra os fiéis. E Deus honra os fiéis, e presta atenção. E ser fiel não é ser impecável. Todo fiel peca. Graças a Deus. Né? Aqui vos fala que é um dos principais pecadores. Então, todo fiel peca, o que não quer dizer que ele é infiel porque peca. Agora preste atenção, que você vai entender isso daqui a pouco. Se eu aguentar pregar até lá. Você vai entender. Então observe. Deus, ele guardou o juramento que ele deu aos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas principalmente a Abraão. Ele falou, o teu povo, Abraão, os teus filhos serão cativos numa terra estranha. Eles ficarão lá por um tempo, 400 anos. Mas depois eu tirarei eles com mão forte. Tirarei eles de lá e darei a eles riqueza para os seus filhos, para a sua descendência. E Abraão, a Bíblia diz que ele creu, e isto foi-lhe imputado como justiça, porque ele creu. E ontem nós falamos a palavra linda sobre a fé,
né? Bonita demais, Deus honrou demais a gente ontem com essa palavra, terrível. E se você perdeu ontem, você já perdeu muito. Se você quem perdeu hoje já vai perder bastante também. Quem perder amanhã vai perder muito mais também. Entenda, esse projeto ele é um projeto que nasceu no coração de Deus, então não tem como ser errado, não tem como desencaixar. Então tudo que nós fizermos vai encaixar, e se você perder, você vai perder o dente do relógio. Se você perder o dente do relógio, ele não vai andar de forma correta. Entenda isso. São 12 dias, vai ser pesado, vai ser difícil, vai ser doloroso. Mas crendo que eu estou te falando, se você for fiel, Deus vai te honrar. Viu? Então, ele prometeu a Abraão. E 430 anos depois, Deus cumpriu a promessa. Ninguém entendeu? Minha cabeça está estourando, gente. Senão eu gritava aqui, mas está difícil. Vou falar de novo. Deus falou para Abraão, daqui a 400 anos eu tiro teu povo de lá. 430 anos depois, Deus tirou. Não sou nada estranho, não? Hã? Oi? Aumentou 30 anos? Alguém percebeu que aumentou 30 anos? Por quê? Porque, na verdade, Deus desceu 10 anos antes do prazo combinado. No ano 390 do povo dentro do Egito, Deus desceu lá para libertar o povo. 10 anos antes, Deus desceu para libertar. O problema é que o povo não aceitou o libertador. Você não entendeu? Esse libertador é um cara extraordinário, porque ele é um dos poucos caras na Bíblia que Deus chama ele de fiel para depois falar o nome dele. Ou melhor, servo, para depois falar o nome dele. E Deus acrescenta dizendo, fiel. É fiel em toda a minha casa, esse servo. Então observe, preste atenção. Deus desceu 10 anos antes. E Deus fez Moisés matar um cara. Um egípcio. Moisés matou um egípcio porque o egípcio estava afligindo o povo de Deus. O povo dele, os judeus, os hebreus. Ele estava afligindo os hebreus, estava açoitando, batendo, arrebentando com o hebreu. Moisés foi defender e acabou matando o egípcio, porque o egípcio tentou ir contra ele, ele matou o cara. Pra você ver, pecado, hein? Pecou. Mas a Bíblia chama ele de fiel. Agora presta atenção por quê? Quando ele vai para matar um egípcio por causa do hebreu, sabe o que os hebreus fazem? Se levantam contra ele. Sabe por quê? Olha o que eles pensaram. Como é que pode esse cara ser chamado por Deus para libertar a gente se ele é pecador? Quando você olha para o pecado do libertador, você perde a libertação. É que a pessoa pensa que quem está aqui tem que ser santo, tem que ser poderoso. Não, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou nada. Por quê, pastor? Porque quem me usa para libertar é Deus, não sou eu. Porque senão a glória vem para mim, não vai para ele. Então é exatamente porque eu não sou nada, exatamente porque eu sou fraco, exatamente porque eu sou pecador e não tem como eu salvar nem a mim mesmo, é que Deus me usa. É só por isso que Deus me usa, porque no dia que eu me achar, no dia que eu for melhor, no dia que eu for o salvador de mim mesmo, eu me salvo. Então eu posso salvar quem eu quiser. Eu sou forte demais. Irmão, eu não estou aguentando nem pregar. Eu estou pregando por graça e misericórdia. Você sabe como é que está minha cabeça? Está estourando aqui. De duas formas, física e espiritual. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus não faz através de mim pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Sei que você não entendeu. Mas não é porque eu faço o bem, porque eu faço, porque eu faço a santidade, eu pratico a santidade, porque eu pratico a perfeição, porque eu pratico a força, é porque eu sou bom em alguma coisa. Não é por causa disso, é porque eu sou fiel.
E esse é o único requisito que ele olha para mim e vê que é bom e fala, por causa disso eu te usarei. Só por causa disso que eu te uso, porque você é fiel. Não é porque você é bom, não é porque você é forte, não é porque você é o melhor, não é porque você é o maior, não é porque você é o mais santo, não é porque você é o mais perfeito, não é por nada. É só porque você é fiel. Olha o poder da fidelidade. Isso que eu te falei ontem. A fé, como é que eu falei ontem mesmo? A fé, isso. A fé leva você até Deus. Mas a fidelidade atrai Deus até você. Tá pegando? Então, se você é fiel, Deus vem para ver se você é fiel. Então, Deus desce para ver. Presta atenção. Moisés não subia ao monte para falar com Deus? Porque ele cria. Ele creu naquele que apareceu na sarça para ele e falou, vai que libertar meu povo, que eu te usarei, vai dizer que o Senhor enviou. Então ele creu. Por isso que ele subia. Porque quem que sobe no monte para falar com a árvore? Tem uma árvore aqui na frente, irmão. Você fala com ela aqui, ó. Não precisa subir no monte. Então ninguém sobe no monte para falar com a árvore. Alguém sobe no monte para falar com Deus. Porque crê que Deus está lá mais pertinho de Deus. Então Moisés subiu no monte para falar com Deus. Mas olha que interessante. Deus desceu no monte para falar com Moisés. Não foi só Moisés que foi. Deus também desceu. E aí? Deus tem descido para falar com você? A única pessoa que fala com você é a pessoa que está do seu lado. Você gosta de conversar ao invés de ouvir Deus falar. Porque tem gente que parece que o papo do lado é mais legal do que ouvir a voz de Deus, né? Engraçado que quando você está no cinema, você não quer nem ouvir quem está do seu lado, né? Engraçado que quando uma criança chora no cinema, você fica, ai, esse pai miserável. Na igreja chora miserável. Pode chorar à vontade, chora aí, tô nem aí. Eu estou com dor de cabeça. Então observe, Deus é fiel demais. Então Deus desceu, Deus falou Deus chamou Moisés, falou vai, mas Moisés tinha matado um cara, pecador, assassino. O próprio povo dele condenou ele. E aí quando o povo se levanta contra Moisés, fala assim, você não. Aí Deus espera, tira Moisés do Egito, leva para casa de Jetro, Obabe, treina Moisés, trata Moisés, cura Moisés, para 40 anos depois voltar e libertar o povo. Eles eram para ter sido libertos 40 anos antes. Mas por causa do povo, Deus teve que tirar Moisés do meio do povo, preparar o coração de Moisés para aguentar o povo. E para preparar alguém para aguentar. Por isso que Deus me odeia. Eu sei que Deus me odeia. Porque Deus preparou Moisés 40 anos para botar o povo na mão dele. Deus não me preparou nem 7. Bom, Deus falou, eu quero matar você rápido, João. Você é pecador demais. Vou fazer igual você é um Arão. Vou levar você para o Monte Or e vou matar você. E dar sua manto para Eliezer. Então, observe. Irmão, cuidar de gente não é fácil, não. Fala a verdade. Tem dia que você olha no espelho e você se odeia. Você fica com raiva da pessoa que só olha no espelho. Não é verdade? Agora é eu que tenho que suportar. Às vezes nem você se suporta, eu tenho que suportar você. Mas olha os ossos do ofício. Eu tenho que suportar. Olha que miséria. Por isso tem muito pastor suicidando, irmão. Não, vocês estão achando que é brincadeira? Eu estou falando sério. Tem muito pastor suicidando porque não aguenta mais o peso do povo. Porque o povo, ao invés de fazer igual fizeram no monte com Moisés, segurar os braços, não, o povo dá mais trabalho para Moisés. O povo dá mais despesa para Moisés. O povo dá mais raiva para Moisés. Aí Moisés, ao invés de ter tranquilidade e paz, só para preparar a mensagem, para trazer para o povo, não, ele tem que preparar a mensagem, ele tem que resolver piso de igreja, ele tem que resolver não sei o que, ele tem que resolver pintura, ele tem que resolver uma tomada que não está feita, ele tem que resolver uma caixa que não está funcionando, ele tem que resolver tudo. Porque o povo não consegue dividir o peso. O que você sabe fazer, irmão? Sabe pintar? Então pinta. Você sabe lavar? Então lava. Você sabe arrumar? Então arruma. Não precisa esperar o pastor olhar.
Não precisa esperar o pastor resolver. Não precisa esperar o pastor falar. É só você ir fazer proatividade. Não. Se o pastor não vê que está sujo, não limpa. Se o pastor não vê que está errado, não conserta. Se o pastor não vê que está mal feito, não faz direito. É o pastor que tem que ver tudo. Aí o peso que ele carrega. Por isso que Paulo fala, além dessas coisinhas exteriores, que para mim não vale nada, apanhar não vale nada para mim mais hoje. Então a porrada não tem valor nenhum para mim hoje. Sofrer por falta de dinheiro, por falta de qualquer coisa, para mim não vale mais nada. Porque o que diariamente pesa sobre mim é o cuidado de todas as igrejas. Isso que pesa. O peso não é em apanhar por Cristo, sofrer por Cristo, ser chamado de vagabundo, ser chamado de pastor sem vergonha, ser chamado de qualquer coisa. Né? Ser desonrado dentro de casa, ser desonrado dentro da família, ser desonrado dentro da igreja. Isso aí não tem valor nenhum. Isso é só estereótipo. O que dói é o peso que você tem que carregar sem você precisar. Porque quando Moisés estava julgando tudo e todos, Jetro chegou em Moisés e falou assim, não pode fazer isso, não faça isso, porque é muito pesado e você não vai suportar, vai acabar dando um tiro no ouvido. E é por isso que muitos pastores estão fazendo isso. Sabe o que Deus falou comigo hoje, João? Sabe quem está morrendo? Não são os infiéis. Os infiéis estão na lancha, no iate, na praia, na casa de praia. Os infiéis estão no cabaré uma hora dessa. Os infiéis, estou falando de pastor, tá? Eu estou falando de pastor. Os infiéis estão pegando as obreiras da igreja. Os infiéis estão na praia agora, ficando 30 dias na praia. E a igreja? Não estou nem aí com a igreja, eu estou aí com aquilo que a igreja pode me dar. Aí quando tem um otário fiel, aí a igreja não honra o otário. Porque honra quem é porcaria. Honra quem é vagabundo. Mas os fiéis a igreja não honra. Aí o pastor vive com problema. Aí o pastor vive com dificuldade. Aí o pastor vive com dor de cabeça. Por quê? Porque, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Como é que eu vou fazer para investir? Como é que eu vou fazer para arrumar? Como é que eu vou fazer para consertar? Como é que eu vou fazer para comprar? Como é que eu vou fazer para crescer? Porque se todo mundo fosse fiel, nunca nenhuma igreja teria problema financeiro e nenhum pastor precisava fazer campanha, vender paninho, vender toalha, vender meinha, vender óleo ungido, vender qualquer coisa. E aqui nós não vendemos nada. Mas se todo mundo fosse fiel, nunca precisaríamos nem reclamar de problema financeiro. E ninguém também sofreria de problema financeiro. Porque você sofre problema financeiro porque você é infiel. Porque no dia que você for fiel, você vai parar de sofrer. Agora observe, e presta atenção. Deus desceu lá, 10 anos antes, e o povo não aceitou. Porque julgou o profeta, e não a profecia. E a Bíblia não diz para você jogar o profeta, a Bíblia diz para você jogar a profecia. E se o que eu prego, o que eu falo, o que eu ensino está fora da palavra, então condena, repreende, não receba, fuja. Mas se o que eu prego está dentro da palavra de Deus, e é a verdade, então por que você não crê? Por que você não pratica? Sabe por quê? Porque você ainda não é fiel. Porque no dia que você for fiel, você vai parar de fornicar. Porque no dia que você for fiel, você vai parar de adulterar. Porque no dia que você for fiel, você vai parar de roubar Deus. Porque no dia que você for fiel, você vai parar de mentir. Porque essas coisas são características de quem é fiel. Agora observe. Foi ele que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Olha para mim. Seu irmão, você estava servindo o diabo lá fora. Você estava encavalado pelo diabo, você era chamado de cavalo do diabo. O diabo montava na sua carcunda e usava você para beber, usava você para fumar, usava você para se drogar, usava você para fazer putaria. Deus te tira de lá, te traz para cá para você vir aqui ser limpo, lavado, curado, liberto. Para você viver uma nova vida, um novo caminho, um novo tempo na tua vida. Sem servir diabo, sem ser escravo do pecado, sem ser escravo do mundo, mas simplesmente servindo a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus por aquilo que Ele fez e faz na tua vida, e muito mais pelo que Ele vai fazer na tua vida que você nem sonha. Mais do que pedimos, além do que pensamos, é o que Deus tem preparado para nós.
Mas sabe por que muitas vezes nós não colhemos isso? Porque nós não somos fiéis. Olha o poder da palavra fidelidade. A fidelidade atrai Deus até você, irmão. A fidelidade vai atrair Deus até tua casa. A fidelidade vai atrair Deus até tuas finanças. A fidelidade vai atrair Deus até tua família. E o problema qual que é? É que você vive na casa de Deus querendo buscar Deus para Deus resolver seus problemas. Só que o problema é que às vezes Deus vem e resolve um problema e daqui a pouco estoura outro. Aí Deus resolve outro problema, porque você vem buscar Deus para resolver aquele problema, Deus resolve, porque Deus é fiel. Ele resolve o problema. Mas daqui a pouco tem outro. Por quê? Por que Deus sempre vai deixar você com outros problemas? E às vezes até piores do que aquele que você resolveu ontem? Porque você é infiel. Porque no dia que você for fiel genuinamente, Deus vai parar de deixar você sofrer com os problemas que você passa. Não quer dizer que você vai parar de sofrer. Mas esses problemas que você vem para a igreja buscar a Deus porque você não consegue resolver, esses problemas vão deixar de acontecer. Mas os problemas que você conseguir resolver, esse daí Deus vai botar na tua mão, porque Ele confia em você. Você é fiel, então Deus confia em você. Eu não confio o altar em qualquer um. Por quê? Porque nem qualquer um é fiel. Eu só posso confiar o altar, o microfone, a pregação, a palavra, para quem é fiel. E quem é fiel? Aqueles que provam. Como que prova a fidelidade? Com o tempo e com as provas que hão de vir. Então, observe. Olha o verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, presta atenção. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Quando você for fiel, você saberá que o seu Deus, que é Deus, é Deus. Que Deus, o seu Deus, é Deus. Você vai ver, depois que você for fiel, depois que você demonstrar que é fiel, aí você vai saber que Deus é Deus na tua vida. Irmão, garanto uma coisa para você. Até hoje, a maioria de nós não provou que Deus é Deus. A maioria de nós conhece a divindade de Deus. Mas a maioria de nós não provou que Deus é Deus na nossa vida. Irmão, porque no dia que Deus for Deus na tua vida, meu irmão, ai de quem olhar torto para você. Esse sofrimento que você passa vai ser assim, ó. Tchau. Ou Deus não tem poder para fazer assim e mudar toda a situação? Hã? Tem ou não tem? Irmão, por que Deus não muda? Porque Ele está longe de nós. Como é que nós atraímos Deus para perto? Como é que nós atraímos Deus para perto? Como é que a gente atrai Deus para perto? Mais forte, como é que a gente atrai Deus para nós? Só a sua fidelidade vai atrair Deus até você. Mas enquanto você for infiel, Deus vai te mostrar o quão é doloroso, difícil, sofrível ficar longe dele. E calma, acalenta o teu coração, eu tenho uma notícia para te dar. Às vezes Deus não vai provar em você, vai provar no teu filho. Deus vai fazer o teu filho sofrer. Ai, pastor, que aí? Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus só está mostrando para você o peso da sua infidelidade. Às vezes Deus vai pesar a mão em quem você mais ama. Porque às vezes Ele pesa em você e não está doendo. Então Ele vai falar, já que não está doendo, eu vou pesar mais forte, mas em quem você ama, para doer de uma vez só. Para marcar a sua vida, para marcar você. E você nunca mais deixar de ser fiel a Ele. Agora observe. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, que é Deus, o Deus fiel. Diga, o Deus fiel. Está vendo? O nosso Deus não é infiel. Você tem que provar que Ele é fiel. Mas Ele não é infiel, porque você ainda não provou. Pastor, Deus não tem sido fiel comigo, não. Deus não tem sido fiel com você, mas Deus é fiel. É que talvez você ainda não conseguiu atrair Ele, porque Ele ainda não é Deus na tua vida.
Por isso que talvez o caminho dos teus filhos ainda está do jeito que está. Por isso que ainda talvez o teu casamento está do jeito que está. Por isso que talvez tuas finanças estão do jeito que está. Por isso que talvez teu ministério, tua fé ainda está do jeito que está. Por quê? Porque você ainda não provou a fidelidade de Deus. Por quê? Porque você ainda não é fiel. Não tem como, eu tenho falado muito essa frase. Não tem como você colher a bênção da fidelidade sendo infiel. Não tem como você colher a bênção da fidelidade sendo infiel. É impossível. É desonroso. Então, o Deus que é fiel, guarda o pacto. Sabe o que é pacto? Palavra. O pacto é aliança, o pacto é o mandamento. A aliança que ele deu para Moisés. Que ele deu para Moisés dar ao povo. Mas o povo não quis cumprir o pacto. O povo não quis honrar a aliança. O povo não quis ser fiel a Deus. O povo não quis. Mas Deus, ele guarda o pacto e a misericórdia. Ele tem misericórdia, irmão. Mas observe, a misericórdia é até 1000 gerações aos que me amam e guardam os seus mandamentos. Sabe o que é o problema? O problema que eu vejo hoje na igreja é que a igreja tem provado da bondade de Deus. Mas a igreja ainda não tem provado a misericórdia. Porque a misericórdia é quando o coração de Deus está alinhado com o seu coração. Deus sente o que você sente, Deus sofre o que você sofre, Deus passa o que você passa, Deus ama o que você ama e Deus odeia o que você odeia. Isso é misericórdia. É quando Deus alinha, o seu coração está alinhado com Deus. E Deus consegue ver todas as suas misérias, todas as suas mazelas, toda a sua dor e seu sofrimento. E Deus, quando sente que você está sofrendo, Ele entra com graça. Ele entra com bálsamo de cura, para limpar o seu coração, para lavar a tua alma. Está entendendo? Diga amém. Então observe. Deus, que é fiel, que ama, que tem misericórdia, até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos, e que retribui diretamente que o odeiam para os destruir. Pastor, mas eu não odeio Deus. Claro que odeia. Quando que eu odeio? Quando você não obedece. Quando você não honra. Quando você não é fiel a Ele. Você o odeia. Porque quem não é comigo é contra. A Bíblia diz que porque todos pecaram foram destituídos da glória de Deus. E todos que foram destituídos da glória de Deus, a Bíblia diz, se tornaram inimigos de Deus. Então quem não ama o que Deus não ama, é inimigo dele. E quem não odeia o que Deus odeia, é inimigo dele. Como que eu sei que eu sou amigo ou inimigo? Quando você ama o que Deus ama e quando você odeia o que Deus odeia. O que Deus ama? A palavra. O que Deus odeia? O pecado. Quando você amar mais a palavra do que o pecado, Deus vai começar a ser teu amigo e Deus vai começar a ser Deus na tua vida. O problema é que você ama mais o pecado e odeia a palavra. Por quê? Porque você perde mais tempo com o pecado, com o mundo, do que com a palavra. Por isso que esses 12 dias são proféticos. Porque esses 12 dias são para dar um despertar em você. Esses 12 dias nada mais são do que para fazer você entender que a primeiro lugar na tua vida, a prioridade na tua vida, o primeiro lugar na tua vida, você tem que colocar Deus. Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser o único, Deus tem que ser o maior, Deus tem que ser tudo na tua vida. Enquanto Deus não for tudo, Ele não é nada. Ou Deus é tudo ou é nada. Com Deus não tem meio termo, é 8 ou é 80. Ou é caminho estreito ou caminho largo. Ou é bom ou é mal. Ou é de Cristo ou do diabo. Ou é Deus ou do maligno. Ou é da luz ou é das trevas. Enquanto você não entender isso, enquanto você for nessas igrejolas que fica pregando essas palavrinhas vagabunda, que não está na Bíblia, você vai ficar sofrendo. Você vai ficar apanhando. Vai ficar perecendo e vai ficar morrendo. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão para o mesmo abismo. O que é abismo? É lá onde está Abaddon. Ou Apolion, o anjo do abismo. Hã? Quer ir para o abismo? Quer ir para o inferno, para o Hades, para o Sheol? Então basta você seguir essa pregação de graça, como se tudo fosse graça, e você não tivesse que fazer mais nada, não tem que pagar preço nenhum, você não tem que fazer nada, e Deus já fez tudo, e você não precisa fazer nada, e o que você fizer está bem feito, porque Deus já fez. Então eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, posso regaçar quanto eu quiser, pecar à vontade,
venho aqui, prego, peço para o irmão, me perdoa que eu pequei, então Deus tem misericórdia de mim e eu estou na graça. Então cuidado, viu? Cuidado com o que você tem ouvido. E que retribui diretamente aos que o odeiam para os destruir. Não será remisso para quem o odeia. Diretamente lhe retribuirá. Deus vai retribuir a quem não é fiel. Diga para quem está ao seu lado assim, ó, Deus vai retribuir com o mal quem não é fiel. Diga, mas Deus vai retribuir com o bem a quem é fiel. Aí esses dias disseram para mim assim, ó, disseram para mim não, perdão, eu vi uma coisa na internet aí dizendo assim, não, mas Deus não pode fazer o mal porque Deus é bom. Detalhe, é pastor, tá? Deus é bom, então Deus tem que fazer só o bem, Deus não faz o mal. Esse pastor provavelmente nunca leu a Bíblia na vida, né? Provavelmente ele nunca leu a Bíblia. Brincadeiras à parte, óbvio que ele já deve ter lido, mas deturpou tudo. Essa é a chamada desgraça da graça. Ou melhor, quem chama sou eu, né? A desgraça da graça. É a má interpretação da palavra de Deus. A má interpretação destrói. Por que os fariseus destruíam o povo? Porque eles interpretavam a lei de forma errada, do jeito que eles queriam, ao bel prazer deles. E Jesus, quando veio, falou assim, ó, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vão me adorar, porque ensinam doutrinas que são preceitos de homens, e não ensinam a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ensinar o que eu quero. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não gosto, aí já não é problema meu. É você e Deus e mais ninguém. O que eu estou aqui, o que eu faço aqui é ensinar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não encaixa com aquilo que você quer, que você busca, que você deseja, aí infelizmente eu não tenho mais nada para te oferecer, porque a minha palavra você nunca vai receber. Mas a palavra de Deus, todos os quintas, domingos e todo ano que você vier aqui, você vai ouvir a palavra de Deus nesse lugar. Amém? Agora, verso 11. Guardarás, pois, os mandamentos. Você, Deus está falando para você. Guarda os mandamentos, os estatutos e os preceitos que hoje eu te ordeno para os cumprires. Guarda os mandamentos, os estatutos e os preceitos que hoje eu te ordeno para os cumprires. Irmão, o povo não tinha acesso à palavra. Deus falou uma coisa comigo hoje. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem muitos pastores que vão... Eu também já fiz muito isso. De vez em quando eu dou uma pegada, porque também não pode relaxar, né? Mas hoje eu entendi uma coisa diferente. Deus falou assim comigo, olha, João, esse povo, e todo o povo que eu botar na tua mão, todo o povo que vier, eles não vão ler Bíblia. Você não vai ler Bíblia, irmão. Você tem que ensinar a Bíblia para eles, porque eles não vão ler. Você vai ter que ensinar a lei, os estatutos, os preceitos, os princípios para eles, porque eles não vão ler. Fala a verdade, olha para mim. Quanto tempo você se dedica à Bíblia todo dia? Ainda que seja 2 ou 3 ou 5 aqui que leiam, mas 95%, 98% da igreja nunca vai ler Bíblia. Vai ler passagem bíblica, mas a Bíblia não. Vai deixar aberta no Salmo 91 no armário, mas a Bíblia não lê. Quando Deus deu a lei para Moisés, alguém do povo tocou na lei? Alguém do povo tocou na lei? Não. Mas quem que ensinava a lei? Moisés. Por quê? Porque ainda que o povo... Tem gente, irmão, que começa a ler a Bíblia um pouquinho e já começa a deturpar ela. Tem gente que lê a Bíblia um pouquinho e já fala, não, pastor está errado, eu que estou certo. Você conhece gente assim? Tem gente que dá bado, não, pai, eu leio Bíblia. O pastor está errado, quem está certo sou eu sei. Ah, é? Quanto tempo você vive para a Bíblia? Tem quantos anos você prega a Bíblia? Para não acabar. É porque tem hora que você tem que acabar com alguns aí, mas
Há quantos anos você vive a Bíblia? Porque para acabar com os fariseuzinhos desse é simples. Sabe como que acaba? Quantos discípulos? Acabou. Não, acabou. Os mais confrontadores, aqueles que pensam que sabem tudo, aqueles fariseuzão, que vem meter o dedo na cara do pastor, você está errado, eu estou certo. Vê quem anda com ele. Ninguém. Mas não está escrito que pela palavra se conhece, mas pelos... Ah, então olha os meus frutos aqui, ó. Tem uns que já saíram da igreja, graças a Deus, mas digo assim, se você pensar, se você pensar, eu não dei indireta para ninguém não, se você pensou em alguém, o problema é seu. A igreja tem 5 anos, você está achando que saiu ontem. Ah, tô nem aí, que assista, eles assistem mesmo, eu sei que eles assistem. Então, observe. Né? Quando você pensar, o diabo botar no teu coração, não, eu vou falar porque eu sei mais que o pastor, irmão, primeiro olha para dentro de você e vê os frutos. Eu estou te garantindo, se você não tiver fruto, ou pelo menos nem metade dos frutos que eu tenho, cala a boca e espera Deus te honrar para um dia você poder levantar e falar. Porque tem gente que vai botar dentro da minha cara, porque o senhor não sabe nada. Você está quantos anos sendo pastor? Tem quantos anos você é pastor? Tem quantos anos você lê Bíblia? Quantos anos você prega a palavra? Tem quantos frutos você já deu? Quantas ovelhas você já cuidou? Hã? Quantas pessoas você já ajudou, abençoou, libertou, limpou, lavou, treinou, tratou? Quantos? Não, pastor, eu só estou falando da Bíblia. Não, então cala a boca, irmão. Porque a Bíblia é um livro de vida e não de morto. E se tem vida, gera. Quem tem vida, gera. Quem é morto, só mata, não gera nada. Porque quem fala de Bíblia para você, primeiro você pergunta, peraí, irmão, antes de você falar de Bíblia, cadê os seus frutos? Se não tiver fruto, nem vem conversar, porque toda palavra que sai de você vai ser morte. Oi? Não, ainda tô... Agora, para finalizar... Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que tomar cuidado com a sua língua. Não, na calma. Ó. Aí todo mundo que é cobra riu, ó. Vai deixar de rir, o que foi, gente? Calma, pastor. Aquela pulsa. Se você levantar agora e falar, pastor, o senhor é corrupto. Eu vou olhar para sua cara e rir. Porque eu não dependo do que você fala para ser quem eu sou. Eu sou quem eu sou, independente de quem fala. Então eu sei que se eu fosse corrupto, eu ia falar, não, Satanás. Cala a boca, irmão. Você não tem direito de falar nada. Mas quando alguém fala, você é corrupto, fala, prova. Só provar. Eu estou há 12 anos no evangelho, 5 anos como pastor. Me mostra um ato meu de corrupção. Então entenda e bote amor no que eu vou falar. Quem fala mal de quem Deus considera fiel, vai acabar leproso. E o leproso é aquele que morre sem sentir que está morrendo. Entendeu? Leproso, quando você está com lepra no corpo, se você cortar o braço do leproso, ele vai ver o braço cortado, vai ver o sangue espirrando, e vai olhar e falar assim, que legal. Porque ele não sente. Geralmente os leprosos são insensíveis. Você quer conhecer um leproso dentro da igreja? É só você olhar para ele e ver se ele sente a presença de Deus ou se ele já está insensível a tudo e a todos. Como é que foi o culto? Não foi nada, para mim não foi nada. Louvor, a musiquinha. E a presença de Deus, pai, tá frio. Não é o frio. Não está frio, é você que está leproso. O culto não está frio, é você que está leproso. Agora pergunta para quem está ao seu lado. Quero ver agora. Bota o dedinho, levanta o dedinho de profeta e pergunta para ele assim agora. Desce no nariz do irmão e pergunta para ele assim, ó. Tem gente que nem para obedecer presta. Bota na mão no nariz do irmão e fala assim, e aí, irmão, tá sentindo a presença de Deus? Pergunta para ele, vê se ele tá. Vê se ele vai falar que tá. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Quem tá sentindo, dá um glória!
Quero ver quem que vai falar que não tá, né? Depois de uma dessa, quero ver quem vai falar. Não, não tô não. Seu leproso. Se falar não tá, fala leproso. E outra coisa, a Bíblia manda sair de perto dos leprosos, viu? A Bíblia chama, tem a cidade dos leprosos, é uma cidade refúgio, onde todos os leprosos ficavam nela. O leproso tem que se juntar com o leproso. E fiel tem que se juntar com fiel. Geralmente, quando um leproso sai, os outros saem junto. Quando um leproso fala mal, os outros falam junto. Hã? Quando o leproso entra na rodinha, a rodinha, você pode olhar, tá tudo leproso. Porque, irmão, a coisa mais fácil, uma das doenças mais fáceis de se passar é a lepra. Sabia que você pode pegar lepra no ar? Se você respirar o mesmo ar que o leproso respira, você pode pegar lepra. Você sabia disso? Eu não sabia não, até o dia que eu peguei hanseníase. Eu peguei hanseníase e falei, mas que desgraça é essa aqui? A mulher falou assim, ó, você pegou de algum lugar. Mas que porcaria é essa? Como é que eu pego lepra? Não tem lepra? Por que tem lepra na minha família? Tem que ter lepra? Eu falei, rapaz, não sei, você deve ter respirado no ambiente onde tinha um leproso. Eu tinha que fazer aquele tratamento lá de lepra, de hanseníase, lembra? Então, por quê? Aí que eu fui entender, eu falei, rapaz, isso é sério mesmo. Irmão, não aproxime de leproso. Se você se aproximar de leproso, você vai pegar. E você vai ficar insensível. E você vai acabar morrendo sorrindo. A Bíblia diz que para alguns o caminho parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Tem gente que sai da igreja sorrindo. Tem gente que sai da igreja sorrindo e mentindo. E dizendo, não, pastor, porque eu vou porque Deus mandou. Deus nunca falou para ele sair. Deus nunca falou para ela sair. Vou falar ele e ela para não achar que eu estou falando para alguém, né? Porque sempre tem que ter uma indireta, né? Tudo que você fala, toda verdade que você fala é indireto para alguém, né? É que tem um monte de gente que pega a carapuça para si. Agora, observe. Quando você sai sorrindo, como se você estivesse correto na sua atitude, você está leproso e não está percebendo. Porque o leproso morre rindo. O leproso morre sorrindo. Cara, eu tô te falando, você corta o braço de um leproso, ele não sente, ele ri, ele dá risada. Ai, tá saindo sangue. Tá saindo sangue. É dele mesmo, mas ele não percebe. Ele não sente. Agora eu vou te mostrar o porquê. Não fale. Abre em Números capítulo 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Moisés tinha cometido um pecado. E tem gente que é assim, irmão, só espera o líder cometer um pecado para poder falar, tá vendo? Falei. Olha o dedinho. Tá vendo? Eu falei. Mas quando ele peca, sabe o que ele fala? Não, o senhor tem que ter compaixão, misericórdia de mim. Não, o senhor tem que me perdoar. Não, o senhor não pode falar nada não, porque eu sou ser humano, eu peco, né? O senhor sabe. Mas se o pastor pecar? Crucificado, crucifica, né? Itzemi Barrabá. Então, né, solta Barrabá, crucifica ele. Então, observe. Moisés e Arão falaram contra Moisés. Moisés pegou uma mulher que não podia ter pego. Né? A Moisés se encantou com a morena. Para não dizer que é negona. Que é negona mesmo. Cuxita é negona. É lá da sua tribo, ele veio lá de Cuxi. Aí pegou a mulher cuxita. E disseram. Olha o que eles disseram, irmão. Presta atenção. Se os irmãos de Moisés falaram isso dele, imagina como é que estava o resto falando. Olha como é que os irmãos dele disseram, Pedro. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Sabe o que eles disseram? Então quer dizer que agora o cara está no pecado aí, o cara pecou,
Ainda quer falar que Deus fala através dele? Eu sou santo, Deus fala através de mim também. Não vou andar mais com esse pecador, não. Só que, olha para mim, o Senhor o ouviu. Sabe o que está escrito? O Senhor o ouviu? Sabe por quê? Diga por quê. Porque quem falou foi Arão. E quem ouviu foi Miriam. Presta muita atenção que eu vou falar uma vez só. Meu Deus, acho que não vou falar não, tem pouca oferta aqui. Ó. Eu vou me corromper, tem pouca oferta aqui, gente. Ó. Só para lembrar, o bispo está vindo aí, o pastor João, o pastor Pedro, o profeta Robinho. Eu vou ter que ofertar na vida deles, viu? Então, você tá uma vergonha na sua cara. Presta muita atenção. Guarde essa frase. Arão e Miriam falaram contra Moisés. Só que quem falou foi Arão. Miriam ouviu. Diga, quem falou? Foi Arão. Diga, e Arão era o maior. Sumo sacerdote. Diga, e Miriam ouviu. Ela era só profeta. Ela era só profeta. Ele era sumo sacerdote. Acima dele só Moisés. Ela era uma profeta, dentre muitos profetas que existiam. Então, o maior falou e a menor ouviu. Preste muita atenção, que a corda sempre vai arrebentar no lado mais fraco. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era muito manso. Por que ele era muito manso? Deus tratou ele 40 anos criando ovelha. Deus ficou tanto tempo ouvindo ovelha, Moisés ficou tanto tempo ouvindo ovelha que ele começou a gaguejar. Mé, mé, mé. Aí quando Deus chamou ele falou assim, Moisés, você vai lá. Como que eu vou, se eu sou gago? Entendeu? Tanto que o cara tratou ovelha 40 anos cuidando de ovelha, irmão. Ouvindo a mesma voz, bé, bé, tomando cabeçada, cabeçada. Né? Porque a ovelha gosta da cabeça. Ovelha não pode ver o pastor pelas costas que ia dar uma cabeçada. Tom! Por isso que aqui nessa igreja nós não temos ovelha, nós temos filhos. As ovelhas já saíram. E os bodes foram juntos. Então, observe. Olha lá. Muito manso. Mais do que todos os homens sobre a terra. O homem mais manso da terra. Engraçado que quando ele começou, ele matou um cara. Tão bruto que ele era. O cara que começou matando agora é tão manso que não tem coragem de matar nenhuma mosca. Quem quer que eu pare? Diga amém. Quem continua, diga glória a Deus. 5 minutos só. Logo, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três à tenda da revelação. Sai daí, vai lá para a tenda da revelação que eu vou falar com vocês lá. Tem gente que não entende isso. Ah, Deus fica falando comigo aqui na minha casa, irmão. Deus, quando quer falar, ele leva você na tenda da revelação para Deus falar para você lá. Mas tem gente que todo dia está ouvindo Deus falar. Quando Deus queria falar com eles, fala assim, ó, sai a tenda, vai lá para a tenda e lá na tenda eu vou falar com vocês. Hoje qualquer um está falando com Deus. Facinho, facinho, né? E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e os dois acudiram, entraram. Os dois entraram, Moisés ficou lá fora. Deus falou assim, Moisés, você fica aí, você vai ficar de testemunha, mas eu vou falar com esses dois aqui dentro. Ei, tem gente que está lá fora e Deus não quer falar com quem está lá fora. Deus só quer falar com quem está aqui dentro. Então toda palavra que Deus falar com você não é para quem está ao seu lado, nem é para quem está lá fora, nem para alguém que você lembrou. É para você. Então, para de ser um crente pá e vira um crente inchada. Viu? Para de jogar, aquele lá tinha que ouvir essa palavra, aquela lá tinha que ouvir essa palavra, aquele ali tinha que ouvir. Não, é eu que tenho que ouvir, a palavra é para mim, é eu que tenho que mudar. Então disse, olha o que Deus falou para o Arão e para Miriam. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta,
Eu, Senhor, a ele me farei conhecer em visão e em sonhos falarei com ele. Eu deixo ele ter visão comigo e deixo ele ter sonhos proféticos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o que Deus falou. Meu servo Moisés, que é fiel. Servo fiel. Servo fiel. Te lembrou alguém? Lembrou alguém? Servo fiel. Estava lá sozinho, lutando por família, por crianças, contra a pedofilia, contra muita coisa que prejudicou a gente. Hoje é presidente da República Federativa do Brasil. Vale a pena ser fiel ou não vale? Se você pegar ele há 20 anos atrás, quando ele começou, e pegar hoje, é o mesmo discurso, é a mesma atitude, é o mesmo caráter. Vale a pena ser fiel? Só ficou mais manso. Exatamente. Então observe. Boca a boca, face a face, eu falo com ele. Falo com ele face a face, claramente, porque para os profetas eu mostro, mas não dou interpretação. Eu falo em obscuridade, eu falo em enigmas. Mas com Moisés eu falo claro. Eu falo Moisés é Moisés. Eu falo, eu estou falando, eu estou falando. Tem gente que sonha com um cachorro e Deus está falando de promessa. Tem sonho que Deus, a pessoa sonha com morte e Deus está falando de vida. A pessoa não consegue entender, porque é enigma. Mas com Moisés não, ele fala, vai matar, mata. Vai morrer, morre. Vai viver, vive. Recebe, recebe. Toma, toma. Faz, faz. Tudo que Deus falou para Moisés foi claro e direto. Pois ele, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Moisés, ele foi o único homem que viu a forma de Deus, não Deus, mas ele viu a forma de Deus, porque ele via a luz e sobre ele e Deus, entre ele e Deus só tinha uma nuvem, fumaça, só uma fumaça. Então no meio de uma fumaça você consegue ver a forma de uma pessoa. Eu não consigo ver a pessoa, mas eu vejo a forma. Moisés viu a forma de Deus na nuvem. O único homem na história da humanidade a ver a forma de Deus. E este mesmo homem viu Deus de costas. E só dele ter visto, Deus botou a mão, ele viu a mão e as costas de Deus. Foi o único homem que viu a mão e as costas. Porque ele botou a mão na fenda da rocha, mas deixou uma fresta. Na fresta, quando Deus saiu, ele viu de costa. Quando ele viu de costa, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhou de tal forma que ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Ele teve que botar um véu para poder tampar a glória que estava sobre o rosto dele. Só porque ele viu a Deus. Imagina quem vive com Deus. Porque, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Por que, pois, não temeste falar contra o meu? Primeiro ele falou o que Moisés faz, servo fiel. Depois ele falou, Moisés. Não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Verso 9. E assim se acendeu a ira do Senhor contra eles e ele se retirou. Também a nuvem se retirou da tenda e eis que Miriam se tornara branca como a neve. Toda leprosa. Pastor, mas quem falou? Lembra lá em cima? Quem falou? Quem ouviu? E por que Miriam ficou leprosa e Arão não? Primeiro você aprender uma coisa. Arão era o maior. Arão era o sacerdote, ele tinha um peitoral. Quando você ouve uma conversa errada, ainda que seja de uma pessoa... Quando você ouve uma conversa errada, avalie quem é a pessoa. Porque se você comungar com a conversa, a pessoa maior que você, a corda vai arrebentar no seu lado. Segundo, perceba, Deus atacou, ou melhor, Deus castigou quem ouviu. Então eu não preciso falar mal de um líder. Basta eu ouvir alguém que fala, Deus vai tocar em mim também.
Deus vai me castigar também. E aí? Não, pastor, mas eu não falei nada do senhor. Mas ouviu. Ouviu o que ele estava falando. Hã? Cuidado. Porque se você falar de ungido de Deus, se você falar de ungido, não estou falando esse ungidinho vagabundo que a gente vê por aí, não. Falando ungido de verdade. Homem de Deus de verdade, fiel de verdade, servo de verdade. Se você ficar falando, ainda, pastor, mas eu estou na minha cama falando eu e minha esposa. Algum de vocês dois vai pegar lepra. Basta ver quem é o maior no mundo espiritual. O menor tá ferrado. Aí você não sabe por que sua vida trava. Você não sabe por que sua vida não rompe. Você não sabe por que sua vida não prospera. Porque às vezes lá no leito do teu quarto, na tua cama, você está falando mal do seu líder. Mal da sua liderança, mal de quem Deus constituiu. Ah, pastor, mas ele pecou, ele errou. E quem não erra? Atire a primeira pedra. Quando você erra, você é tratado. Quando alguém erra, tem que ser tratado. Não julgado, não condenado. Não amaldiçoado. Então observe, para finalizar. O que Deus espera de você? 1 Coríntios 4:1. Preste atenção nisso. 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem, pois como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros? Que os homens nos considerem como servos de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aqueles que recebem a palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus, porque eles não conseguem entender. E o que requer de alguém que ouve a palavra, entende a palavra, recebe a palavra e prega a palavra, o que requer dessa pessoa? Que cada um seja encontrado? Que cada um seja encontrado? Então Deus só quer que você seja fiel. Se Deus está te trazendo aqui para você receber a verdade, para você ser liberto por ela, Deus não está te libertando para você sair e fazer o que você quiser. Deus está te limpando, te libertando, te tratando, te curando, transformando a tua vida, mudando a tua caminhada, mudando o teu caminho, mudando o teu caráter. Sabe por quê? Sabe para quê? Para que as pessoas olhem para você e vejam você um servo fiel em toda a casa de Deus. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam em você um parâmetro de como ser um homem e mulher de Deus. Agora, o que nós não podemos ter é o testemunho de alguém que chega em nós e fala assim: se for para ser crente igual você, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá, irmãos. Então, Apocalipse 2:10, a Bíblia vai dizer: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Bota aí, Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Mas olha o que acontece. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Acho que a minha já está durando mais, hein, Deus? Precisa me libertar. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção, olha para mim. Está falando ser fiel até a metade? Está falando ser fiel até quase o fim? Ser fiel até você querer? Está falando ser fiel até? Então que escolha nós temos? Ser fiel só enquanto está bom para nós? Ser fiel enquanto a gente quer? Ser fiel só quando a gente quiser? Ser fiel só quando for bom ou parecer ser bom para nós? Não, irmão. A Bíblia está dizendo, ser fiel até a morte. Tem que ser fiel até a morte. Pega no ombro do irmão que está do seu lado, dá uma chacoalhada nele, fala para ele: meu irmão, Deus está te pedindo, seja fiel até a morte. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque em pé, por favor.